Voltamos, consegui. Pronto, agora é esperar todo mundo voltar. Para quem está entrando agora, os 60 Olhares sobre Brasília é um projeto que fala de ressignificar a cidade de Brasília e sim, por que não, trazer também a fala da ressignificação de outros lugares, de outros espaços e ensinar a ressignificar a partir do olhar de muitos profissionais, como a Ariadne, que está aqui conosco hoje, para falar. Já está entrando a Ariadne, está voltando todo mundo aos pouquinhos, está voltando todo mundo. E fotografar, vivenciar a cidade como um viajante, não apenas um turista comum, é também ter todo esse conhecimento de percepção. Bem-vinda de novo, Ariadne. Olá. Vamos lá. Nós paramos na Vamos. fotografia do turista. Estava explicando para quem está entrando agora, porque tem gente que estava na live anterior, tem gente que está entrando agora, né? Quem estava na live anterior já sabe o que a gente está falando. Quem não estava, o que seria a live anterior? Às vezes aqui acontece 2 horas de live, né? Necessário. O Instagram só dá pra gente 1 hora. Então, Who's Behind é um trabalho da Ariadne Marçal, muito bonito, com um olhar exatamente por quem está por trás. Quando a gente viaja, muitas vezes a gente esquece de perceber a cidade, as pessoas, o contexto que faz aquilo ali ser tão especial. Não é apenas o ponto turístico. Esse é o que é trabalhado para você enxergar. A cidade, ela é quem trabalha nesse ponto. São os lugares que não são turísticos, mas são culturalmente frequentados pela população, né, que geram cultura, agregam valores à sociedade que você foi visitar. E viajar é importante, a gente vai começar a viajar para as nossas próprias cidades, para espaços mais próximos. A gente está vivendo um tempo que não dá para ser negacionista, chega, independente de quem você apoia na política, quem você apoia, quem você segue espiritualmente. É um momento de união dos povos do mundo. A gente está vivendo um vírus que ninguém sabe para onde vai levar. Que mutação vai chegar a ter? Se você pode pegar 1, 2, 3 vezes. Ainda é tudo muito, né? Enxergar. Que bom quem teve a chance de viajar muito. Quem não teve ainda vai chegar essa hora. Calma, nem que seja com Vai, se Deus roupa. quiser. Nem que seja com roupa de ebola, sabe aquela roupa, macacão, capacete, luva? Nem que seja assim, em algum momento a humanidade volta. Mas a gente tem lugares bonitos, às vezes, na nossa própria cidade. Brasília é uma cidade, toda cidade, né, grande acaba tendo a sua periferia. A periferia tem muita coisa bonita para ver também, Muita. né? Então é mergulhar na cidade, nos lugares onde você queria ir e nunca foi, perceber as coisas e as pessoas. E a gente então volta daquela foto do cara com Sim, olhão. É uma foto quase que de isso. propaganda, né? De tão perfeita. Essa foto também foi tirada nos Estados Unidos e foi turistando também, porque também tem isso, né? Como que a sua cidade vê o turismo? Como é que a Exato. gente vê o turismo? O turismo aqui do Brasil é um turismo totalmente diferente do turismo dos Estados Unidos. Você vê que no turismo dos Estados Unidos eles investem nisso. E eles investem Uhum. pesado. Tanto que esse foi num museu que eles têm. Eu morei na Virgínia, né? Então a Virgínia foi uma das 13 colônias e tudo. Então esse foi um museu onde era uma das primeiras colônias e eles recriavam tudo. Você entrava num navio de novo, você Gente, que entrava, barato. tinha a história da Pocahontas. Era uma coisa assim, Nossa! sensacional. Você entrava no museu, era um museu enorme. E os caras, eles atuavam, né, como se fosse daquela época. E Que isso foi loucura. dentro de dos navios lá, de um dos Não, e a foto capitães ficou ótima. Ficou muito falando bonita. como é que eram os piratas, como é que foram as primeiras embarcações que chegaram lá na Ixi, peraí que América. soltou aqui. Agora vocês estão vendo o meu teclado, façam de conta que não é um teclado. Voltamos. Uma fala que eu vi aqui que eu acho muito interessante, que eu queria pegar, que é do professor Teodoro, do IESB, também, que ele era Legal. professor de arquitetura. Oi, E ele foi uma Teodoro. Eu não das. vi. Ah, ele tá aqui na live também? Não, eu acho que não. Ah, que droga. Você sabe que Mas ele IES está inteiro no meu recebeu, TCC. né? Ah, Eu é? sei. É. Ele está no IES meu inteiro TCC. recebeu.
E Muito uma das falas bom. dele é que ele fala isso, né? Que o turismo ele deixou de ser um exercício de entrar em contato com uma nova cultura para se transformar em um consumo de imagens já saturadas. Exato. É isso. A gente parou de E- querer explorar o que tem lá para só consumir aquilo que a gente comprou estando em casa, né? Exato. Ou seja, vivenciar acabou a brincadeira. Imagina como não entrar num lugar desses e Ai, mesmo que você não tenha maravilhoso. religião, parar e pensar um pouquinho como é que a vida funciona, Isso é né? uma catedral lá nos Estados Unidos. Sim, belíssimo. Muito lindo. Em Washington. Essa daí é turistona, isso foi em Bahamas. Essa aqui é mega turista. Essa é turistona. Tem hora que a gente Essa não é tem como, linda. né, deixar de ser turista. Mas não deixa de ter a percepção do espaço, porque é Exatamente, vivenciar o lugar. E o lugar é esse, ele é exatamente. trabalhado para você. Eu Eu brinco que as fugi, eu Bahamas lembro que eu são. tava com a família também, aí eu peguei um carrinho desse, saí e fui andando. Quando eu fui ver, Ai, tava que longe pra ótimo! caramba. Aí depois eu voltei, porque eu falei assim, ixi, eu acho que eu tô longe, porque não tem ninguém aqui, não tem ninguém deitado. Mas pra mim foi o Acho que eu único momento que passei eu do lugar consegui do tirar uma turista. foto. É, Assim, eu é tô saindo do lugar exatamente, do eu pensei turista, isso, eu deixa eu falei assim, acho voltar. que a gente tem que ter essa Pior que eu não percepção posso rir, que eu do fico assim, perigo né? também, né? Não, é. Que é uma coisa também que o Lúcio falou, tudo é válido. Concordo, Tudo é Lúcio. válido. Tudo é válido. O Lúcio, ele é guia, ele viaja muito. O pai dele era muito querido, um arquiteto muito querido. E o Lúcio, Ó, ele leva pessoas pelo mundo, né? Então, ai, por que isso que ele legal. está falando isso, porque tudo é válido, né? Essa Tudo é percepção válido. do lugar, né? Não precisa ser arquiteto, fotógrafo, ter uma alma gigante de um espírito aventureiro como o da Ariadne Não, para enxergar a cidade, não, né? não. E eu Esses dias falo eu que quem passei. me ensinou isso foram meus pais. Sim, Porque eu lembro que tem uma coisa que eu lembro assim de pequena, né? Que até meus 18 anos eu tinha que voltar 10 horas da noite para casa. E ninguém sim. acredita nisso, mas até meus 18 anos foi assim. Quem E eu acredita lembro nisso é ótimo. que com 15, 16 anos, quando eu ia para as festas de 15 anos, eu ligava para minha mãe desesperado. Mãe, deixa eu ficar mais, não sei o quê. Aí minha mãe fala, aí teve um dia que ela virou para mim e falou assim: Ariadne, para de me ligar e aproveita o tempo que você tem. Eu não vou Bom deixar você ficar ensinamento. mais. Ela falou pra mim: eu não vou deixar você ficar mais. Você tá perdendo seu tempo no telefone em vez de estar aproveitando. Então faz a tua Ah, festa durante esse tempo que eu te dei e para de reclamar, porque pelo menos você tá aí. Ela falava: não era nem pra você estar aí. sua mãe é sábia, ou Minha seja, mãe é. ela é sábia. Ela é. Aproveitem o tempo, né? Se você tiver 2 dias para descansar, vai olhar para o céu, vai tomar uma água de coco, vai fazer uma caminhada de máscara, face shield, tudo, tá? Ninguém sai sem nada, não. Ah, Por favor, porque não é uma brincadeira, é um vírus sério. Mas levem o tempo que for. Hoje à tarde eu tive uma sessão de coach, achei muito legal, né? Primeira vez que eu recebi uhum. um coach. E eu ia Olha estudar só. para ser E coach. Falei, peraí, nunca fui, nunca tive uma, foi muito bonito. E aí ela falou, o que que você vai fazer agora? Tem um curso EAD que eu estou fazendo, um curso para ministrar aulas online. Porque eu sou professora, eu tenho que me adaptar, e para se adaptar você tem que estudar, né? Não dá para fingir, lógico. não dá. E muita gente está levando no fingir, né? Achando que é só passar alguma coisa sem estudo. E foi. Olhei, depois que ela terminou 1 hora de conversa comigo, você vai fazer o que agora? Eu pensei, não vou estudar não. Falei, eu vou pegar um cafezinho, vou sentar no jardim e vou olhar para o céu. Por 5 minutos. Então vale para viagem, né? Não adianta a gente Vale. ficar, ai que droga, tô viajando. Eu passei por uma experiência recentemente, eu estava coordenando uma obra e o casal que era o dono da obra viajou, né? E eu fiquei, era janeiro, dezembro, e fiquei, optei por ficar. E
Eles foram para um lugar que tinha uma fruta específica, que eu sei que é uma fruta da região, gostosa, diferente. E a primeira Hum, coisa que eu falei foi: prova essa fruta. No dia seguinte, essa pessoa me mandou uma mensagem assim: a pior coisa que você me mandou fazer foi provar essa porcaria. Eu prefiro o café arrumadinho do hotel. E eu pensei: você não vai aproveitar essa viagem, você vai aproveitar o hotel. Você vai tirar foto no quarto, no corredor, na parte elegante. Vai fazer os passeios de turista, mas e a viagem para conhecer outra cultura, outros povos, né? E com um tempo mínimo. Se a pessoa tem, sei lá, 2 semanas, viva 2 semanas intensamente como se fosse a última da sua vida. Com segurança, sabedoria, claro, né? Mas exatamente. sem esperar chegar aos 2 minutos finais da viagem para falar que droga, acabou. Não, acabou, tem 2 minutos ainda, vamos viver, né? E a percepção é isso, né? Gostei do que a tua mãe falou, vou usar isso até em aula agora. E veja, a professora dá mais tempo de prova? Não, aproveite esses 2 minutos, vai ser assim. Quando tudo voltar ao normal. Gente, a culpa é Até da minha isso eu vou mãe, usar. viu? É, não é minha. Pessoal, os alunos já viu que a culpa é da minha mãe. Não diga o nome da sua mãe em momento algum agora na live, tá? Desmarca ela como mãe no Não, não. Facebook. Brincadeira. Mas vamos lá, porque agora eu vou usar, não é brincadeira mais não. Mas é verdade, né? Não É, dá. mas é Ó, uma verdade. E a é uma gente tem que saber verdade, né? aproveitar isso. Você vê, sem a percepção do momento, você falou que essa daqui foi turistando, né? Essa Foi. aqui. Se você não aproveita o momento, que isso aqui deve ter sido super rápido, deve ter sido a encenação mais curta, Foi. né? Como diz o Lúcio Montiel aqui, parece o Rasputin. Não, não é o Rasputin, não está na Rússia, Lúcio. É o contrário, os Estados Unidos não gostam muito da Rússia, né? Essa aqui foi peraí, tô perdida, não tem ninguém deitado, deixa eu voltar. Tá aproveitando. Então é a percepção do local, do lugar. Essa foi onde? É. Que essa eu fiquei tão encantada. É o menino Essa jogando foi peão. O que que ele em. está fazendo? Fazendo um brinquedo? Ele tava me mostrando alguma coisa. Eu Que não vou lembrar o bonitinho. que que era, mas ele tava me mostrando alguma coisa. Foi na casa, uma casa muito humilde que a gente Que foi lindo, é. visitar e a menina ajudava essa Que família. lindo. E ela foi doar várias roupas para essa família. E eu fui com Legal. ela e eu conheci esse menino e esse menino ficou encantado com a gente. E não tava com a câmera, isso daí foi com o celular. Olha que legal. Ele ficou Eu não preciso encantado, dizer que mostrava você é a tudo. fotógrafa que eu já falei, mas vou dizer de novo, pessoal. Para tirar fotografia, você tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que aqui elas colocou como Deus Virar olhando esse lata de menininho comum. brincar. Tá lindo, né? Talvez eu tenha me Ó, colocado como a mãe dele. eu acho esse olhar assim. Então, como Deus, mãe, é o quê? É É brincadeira, viu, verdade. pessoal? Mãe é o Daqui a quê? pouco eu vou parar de Verdade. seguir o canal dizendo Mãe que eu é a sou, deusa. né? Não, pessoal, parem com isso. Nós mulheres temos essa coisa bonita, assim, de enxergar o filho como Deus deve enxergar todos nós. Seja lá que nome você dê para Deus, Buda, Jeová, enfim, né? Muitos outros deuses. Mas eu acho que é assim que É, a gente deve ser exatamente. enxergado, né? Com Com essa certeza. delicadeza toda. Jeff Que a gente Pedrosa tem falou um que tem Deus pouquíssimo. na nossa, Tem, dentro da gente, né? tem. E olha que linda. Acho que é uma das fotos mais sensíveis, né? Essa desse menininho não dá para não ficar apaixonada. É Ela é quase minha bela National bonitinha. Geographic. Ela é Daí foi no linda, linda. Amazonas. Isso daí foi São num aquelas passeio casas de de palafita, turistão. né? É Que eu isso, brinco essas que casas de de palafita. E a gente estava bem palafita. na época de seca, então a gente passou por debaixo das casas. Também é um Nossa, turismo, assim, que eu falo que é sensacional esse da Amazônia. Ele é um é, turismo até meio que americanizado, de sistema e tal, porque não é muito americano vai para lá. A maioria dos turistas que você vê lá são de fora, não são brasileiros, é a e que curiosidade têm para ver curiosidade aquilo que de não tem. ver. E é assim, é uma coisa de louco. É uma coisa assim que você fala, nossa, Agora, quando o turismo ele traz renda para a população, as pessoas vão, mas compram um artesanato, alguma coisa que aquele grupo ali que você foi visitar está oferecendo, isso é bom, porque vai exatamente. gerar renda, né? E a O gente foi em problema é 3 ilhas, assim, 3 ilhas legal.
povoadas por índios, e os índios vivem daquela renda do turismo. Tanto Pois que é. você vê que na primeira casa que a gente chega, né, quando a gente vai ver mesmo os índios, que eles vão dançando e tudo, você vê que é uma coisa assim, realmente muito superficial, muito, mas que é coisa para gringo ver mesmo, mas é o É, sustento deles, querendo ou não. sim, que Tanto que é eu aquela fui história do. andando lá dentro, aí quando eu fui ver, eu vi um lugar que não deu tempo de eu pegar a câmera e tirar foto, porque também tem isso, né? Tem Sim, até um fotógrafo que ele fala isso, da questão de muitas vezes a fotografia ela tá guardada na gente, que não adianta a gente tentar reproduzir aquilo que não vai. Então, às vezes, é sim, melhor você observar, só observar e guardar para você, do que tentar fazer alguma coisa. Porque às vezes você pode estar sim, ofendendo, você tem que parar um pouco para pensar também, né? E assim, eu fiquei sim. tão admirada com o que eu vi por trás, que eu já ia dando um passo, assim, aí um índio enorme me pegou por trás, assim, falou assim, não, não, isso não pode ir, querida. E eu falei, Ah, pois. eu fiquei assim, eu mesmo? Ariadne, você vai me prometer uma coisa: você não vai pra guerra Sim. nenhuma, tá? Ai, não sei, será? Promete pra mim. Eu não conversei com a sua mãe, tá? Eu não conversei com a sua mãe. Mas eu tenho certeza que não. Não, é porque. Por que que eu tô dizendo isso? Vou explicar pra todo mundo, né? É, eu sou muito curiosa, né? Eu não bato foto tão bem quanto a Ariadne, jamais, né? E fotografia ela ainda está longe de ser essa fotografia poética. E sim, né? Quando a gente começa a paixão por enxergar o outro, ela às vezes é também a paixão por colocar-se em perigo para mostrar o que o outro vive. É, E é natural quando a gente entra num espaço que a gente está conhecendo pela primeira vez e você sabe que aquilo ali é para turista ver. Então você vai entrar, por exemplo, Pelourinho. Tem áreas do Pelourinho que eu lembro que quando eu quis entrar, todos os amigos sempre falaram, não vai entrar, você vai ser assaltado, você tem cara de gringa, não pode ir. E na verdade são os lugares bacanas, bonitos, que você vai vivenciar a cultura local, as exatamente. pessoas. É uma tribo indígena que você não vai lá para poder ver esse ritual, mas você vai no momento do ritual de fato, com as pinturas corporais, né, com as bebidas, tem tribo que ainda tem, né, que tem que tomar para poder, enfim, vivenciar essas coisas. E a guerra, ela é uma coisa terrível, a gente sabe que no mundo ainda tem inúmeras situações perigosas, né? Uma delas com o turismo é um grande problema, Né? que seria, por exemplo, esses dias estava vendo uma reportagem muito bonita que muitas vezes a gente não percebe que o tráfico de mulheres ou então a prostituição infantil de meninas de 10, 12, 13 anos ou menores que isso acontece muito, porque é um Muito. turismo predatório. E aí quem vê isso, o fotógrafo que vê isso vai fotografar. Então ir para a guerra é um pulo, porque de repente você quer conhecer um lugar e quer mostrar o que está acontecendo ali para os outros. Por isso que eu tô falando, promete que não vai, para com isso. Eu não consigo prometer, porque olha, você chegou num Tá ponto bom. que eu lembro que logo quando eu comecei, porque eu comecei a estudar fotografia nos Estados Unidos por mim mesma, aí ia nas bibliotecas, lia, e logo depois eu fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, comecei a entrar mais ainda no mundo da fotografia e eu descobri a fotografia de guerra. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu falei assim, pronto, eu quero ir pra guerra. Mas Não meu quer, pai não não. deixa. Meu pai, ele não deixa nem eu chegar lá. Seu pai tem a noção exata do que está falando, tá? Você para com isso. Foi uma observação minha, porque eu pensei agora, bom, ela explora os lugares de fato, né? O Ah, Marcelo botou, o Marcelo é irmão do Lúcio. O Lúcio botou aqui. Tem turista que tira 10 mil fotos e não vivencia o lugar. Que é também é exatamente. interessante, a gente não pode julgar o cara que faz isso, mas de que adianta, né? A gente teve uma live belíssima do Ale, que trouxe fotos belíssimas, da mesma forma como a Ariadne, também vivenciou o lugar. Aham. As sensações, o espaço, com uma visão de arquiteto, E com um puta estudo, né? Uma fotógrafo coisa também, que eu e acho com muito lindo estudo, dele. né? Ele estuda tudo antes, né? É, É diferente, por exemplo, de uma pessoa que sai daqui e não sabe, só sabe que está indo, foi para Paris, que bom.
Fui pro shopping, fui fazer compra, fui não sei o quê, tirei foto da É, Torre Eiffel, achei uma droga, fiquei 2 minutos no Louvre, é muito grande, fui embora para comer alguma coisa e voltei pro shopping. E você fala assim, aham, exatamente. É uhum. isso, E você, né? Foi isso que você você fala que foi para viveu. Paris, tá bom, então você foi para Paris, né? Tem Não, você não um. vivenciou a vida, né? Você não vivenciou nada. Tem um estudo logo quando a gente estava quando estava morando nos Estados Unidos, aí saiu um estudo falando sobre o turismo dos estrangeiros nos Estados Unidos. E o brasileiro, ele ficou no primeiro lugar de questão de compras, porque eles perguntaram em uma ordem o que é que os turistas faziam. Então, assim, os Meu Deus. europeus, né? E normalmente, quando eles vão para os Estados Unidos, a ordem de prioridade deles é museu, Isso, parque, igreja, catedral, parque, rarará, exatamente. rarará. Depois, por último, compra. Sobrou, deu tempo, compra. Agora o brasileiro não. A primeira coisa que o brasileiro vai para Nova York, vai para não sei aonde, é matar o Comprar. checkpoint, né, para não falar que não foi, porque Exato. tem isso. Ele tem que mostrar, ele tem que mostrar essa replicação de imagem também, né? Ele tem que replicar a Sim. imagem dele naquele lugar. Então ele vai lá, replica aquilo e se conhecer, se pá, ele vai no museuzinho, se pá, ele dá uma E andada olhe lá, né? e E olha olhe lá. lá. Se o dinheiro Porque der, porque o turismo é caro de museu, porque lá o museu você tem que pagar para você ir. paga. Então, tipo assim, fica naquela balança. Qual que é a prioridade? É É, comprar ou é é- conhecer? A outra é exatamente. maravilhoso comprar, também acho, Luciana, Ai, adoro comprar, é um problema. é um problema. Eu e minha mãe, a gente adora esse É, turismo dos Estados comprar é Unidos bom pra também. caramba, Esse gostei do turismo no KKK. outlet é maravilhoso, É mas bom, as roupas duram mais, vão na máquina, não fazem é, bolinha, tem todo esse negócio sim, também, eu entendo sim, isso. verdade. Mas vocês também viajam para turistar e para viajar. Não adianta, vocês não vão só para comprar. Não tem, eu Só sei para que não. comprar. Né? Não, só para comprar. Tem gente que sai Exatamente. daqui só para comprar. Não, por favor, E pessoal, tem vamos gente que sai aproveitar mais a mesmo, né? cultura. Tem quem vá só para comprar e tem coragem de dizer que foi. E tem coragem de dizer que foi. Aí Lúcio botou, comer também, comer é bom, mas comer é bom, comer é conhecer. Olha isso, que Ai, foto comer é linda. conhecer, isso é verdade. Essa Né? foto também Engorda, foi. mas é conhecer. Acho maravilhosa. Essa menina chupando pirulito dentro de uma árvore. Eu fui a única que fiquei horas lá. E depois o Ai, pessoal que ficou maravilha. olhando, tentando ver o que que eu tava vendo. Aí que todo mundo se tocou. Falou assim: ah, não, tá. Ah, não, tudo bem, vamos ver outro lado ali. E você é É, apaixonada. exatamente. Agora vamos pros É, macacos. Aí vai lá tirar foto com os macacos, tudo em cima de você. lindo também, um barato, uma interação legal, mas não, tem coisa bonita. Olha isso aqui. Tem. Tem momento em viagem que eu acho que é o mais gostoso, não sei se é o que você mais gosta, que é quando a gente se depara com esses momentos de. Os hiatos de pausa. São os Uhum. vazios que você olha e fala, putz, eu tenho que esperar isso acabar, né? Eu tenho que esperar o pôr do sol acabar, eu tenho que enxergar essa quantidade de estrelas até ficar de manhã, porque eu vou perder alguma coisa se eu tirar o olho Ah, aqui. é. Foi isso nessa foto? Foi. Mas, Olha que infelizmente, como a gente coisa. estava num momento turistão, É, para aí tinha mim que voltar foi. rápido. É. Eu tinha que voltar pro bar. Mas o que que eu fiz? Eu lembro que nesse dia eu fui para onde que tinha que ir lá. Aí o lugar era para ver arara, arara e Que Vitória lindo. Regia. Aí eu vi o que tinha que vir e corri para poder ver sozinha esse pôr do sol, pelo menos, para Lindo. E a conseguir foto ter ficou belíssima. Ou essa seja, fase. você é turista e eles no final aqui, final do dia, né? Exatamente. Muito bonito. Essa é a coisa mais gostosa. Os dois índiozinhos Dois índiozinhos. conversando. Eu Muito falo, olha, bonitinho. na minha cabeça, eu sempre tento pensar o que que eles pensam quando a gente chega lá, né? Eu sempre fico pensando assim, cara, os É. menininhos devem estar, oh meu Deus, mais uns turistas vindo aí.
E olha que lindo, o Jeff Pedrosa falou aqui. O Pedrosa Arquiteto. São imagens que chegam a transmitir som e cheiro. Parabéns pelo Ai, que olhar. lindo. Muito É lindo, obrigada. né? Pessoal, podem perguntar, falar. A gente está É, aqui na nossa verdade. segunda hora de live. Não tem jeito, tem live que tem que. Oh, de novo. Eu meto o dedo no lugar errado. Muito bom. Peraí. Estamos voltando. Não estamos, não. Como é que eu volto? Tá aqui. Deixa eu Você tá pelo voltar. WhatsApp mesmo, né? Eu tô. O que que acontece? Eu tava Não, com ótimo, que eu 500 acho que eu vou abas até te mandar uma abertas. imagem aqui. Pode mandar. 500 imagens abertas. E aí, quando eu vi, eu falei, não, é mais fácil pelo WhatsApp, Também porque para acho. montar, eu tenho aqui pelo menos umas 50 abas. Eu não vou mostrar porque parece coisa de doido. Mas cada uma tem uma função, tá, gente? Eu trabalhei o dia todo, além do trabalho dos 60 olhares, eu trabalhei com os meus outros Exatamente. trabalhos. E, né, um deles foi aula, o outro foi produção de algumas coisas, terminar de revisar. Opa, esse aqui era segredo. Manda outra foto. Ale, você ainda está na live? Pessoal, fotografar cidades, fotografar ambientes, espaços e não ser só turista, né? Mas ser um viajante, eu acho que é uma das coisas mais importantes que existem, porque ser viajante é estar no mundo, que a gente vive, Exatamente. né? Pena que não é para todo mundo viajar. Ó, o Ale está aqui. Ale, olha só Não vou essa conseguir foto. mandar. Espaços de tempo diferentes. Essa aqui eu não podia não mandar. Essa criatura aqui, que é essa criatura aqui, eu conheci nos corredores da FAO, essa eu vou contar. FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu estava indo para uma aula depois de um dia muito pesado e como foi engraçado que eu olhei para o corredor, olha, eu ali é ótimo. E de repente estava lá uma criatura linda, com fone de ouvido, dançando. Eu não aguentei. Eu olhei até ele e falei, para, o que você está ouvindo? Porque eu preciso dessa vibe antes de entrar em sala de aula. Era Que uma música massa russa. que tudo ali. A E a música coisa mais russa. interessante, não, fantástico. E ele é uma figura, é como Fantástico. ele, você, Ai, Beatriz, eu minha filha, vocês são amo pessoas ele. de outro planeta, assim, vocês são pessoas muito fantásticas. E o que foi mais legal foi perceber que a visão de vocês é muito similar em relação a perceber os lugares, né? Vocês percebem o lugar, não é só o espaço. Talvez você olhou esse menininho curiosíssimo, né? Com os turistas e tudo mais. A maioria das pessoas estava olhando para o guia ou para outro lugar, né? Você percebeu o lugar, o espaço, a arquitetura. É uma coisa Eles que estavam vendo, né? Eles só estavam vendo. eles Todo estavam mundo ali só estava olhando. vendo. E o Todo mundo melhor, né? vendo Olha só. palafita, que sempre estudou, que sempre viu na internet, né? Pois é, e de repente, olha isso, né? Na própria casa deles, eles estão cerceados de sair para brincar. Como é Exatamente. importante entender isso, né? Entender que a menina chupando pirulito devia estar era brincando, ela está na casa dela, né? E esse menininho, né, é uma ocupação do espaço dele, do território dele, a cidade em si, né? E aquilo que se perdeu, que é uma coisa muito bonita. Tomara que você consiga voltar para a China. Olha, tem os do Pantanal aqui. Ah, Nem acredito. e aqui, né, óbvio, minha filha e o Alê na casa dela, ou seja, o mundo ele faz essas Ai, coisas ai. bonitas. O mundo é Ele dessa. Isso traz foi a no dia gente do meu aniversário. foi para vocês verem como é. Brasília, pessoal, para quem não conhece, é uma cidade que é assim. Ah, brincam que Brasília é uma cidade que é um ovo. Tem até uma camiseta que fala Brasília é um É. ovo, tá, o escrito está dentro de um ovinho. E é uma cidade que, sem querer, é a capital do Brasil e todo mundo se conhece. Eu tive o privilégio de conhecer o Alê e a Ariadne, só descobri que eles se conheciam e que a minha filha conhecia o Alê também, da casa da Ariadne, na live do Alê. Ou seja, né, o 60 Olhares ele é impessoal.
Ele é É. pessoal e ele tem que ele tem que ressignificar. É a prova viva de que Brasília é um ovo, né? Enfim. E Ariadne, essa foto aqui foi aonde? Belíssima. Brasília. Eu trabalhava no Jornal de Brasília nessa época e Linda. foi uma reportagem que eles estavam fazendo. Ai, rolou muita invasão, nessas Foi. construções Minha Casa Minha Vida. Então eles estavam retirando as famílias Hum, desses lugares, nossa, que foto pesada, né? né? E ela era uma das mulheres que estava sendo retirada, e nossa, ela tinha um filho cadeirante, e o pessoal tava tirando na Hum, marra as coisas dela. é complicado. É. Ou seja, vivenciar a cidade, né? Ai, que Ah, foto essa eu queria colocar sensacional. para te mostrar que eu trabalhei na coloração dela. Só que na época, não sei o que aconteceu ano passado, que eu não mandei, mas eu ia Essa mandar que essa você ia foto. mandar! É, Olha, eu tinha ganho. colori ela. Poxa. Eu Pessoal, chego a colori. paraboloide. Não, nem veio, você podia ter mandado, tá linda. Ó, Bem feito pra tá mim. linda. A Paraboloide, que é a nossa empresa, que é a responsável pelo 60 Olhares sobre Brasília, né? A idealização, junto, óbvio, com Panificadora Vitória e outras pessoas que nos ajudaram muito, porque toda a verba do que é a Paraboloide, do que é a Paraboloide, não, do que é o 60 Olhares, vem das pessoas que foram nossos patrocinadores, né? Mas ano passado, quando a gente abriu a Paraboloide, nós fizemos a primeira exposição que ocupou o espaço reaberto da Casa de Chá, com um tema muito bonito, que era Fé, Divino e Sagrado em Brasília. Quer dizer, o que que você entende como fé, divino e sagrado? Porque isso é muito peculiar, como é uma fotografia, como é observar a cidade, como é observar as pessoas. E às vezes o sagrado é um sorriso, uma bolinha de sabão. E essa foto da Ariadne, ela me disse, eu tinha uma foto que não mandei. Você devia ter mandado. Eu Que devia, eu sei coisa! que eu deveria. Eu É acho que é linda! nessas horas que eu pego como fotógrafa, como. É a minha sabotagem, sabe? Em vez de Ah, mas ter me focado, ter mandado esse não. negócio de deixar pra depois, deixar pra depois, deixar pra Mas depois, aí, vou ó. te falar que muita gente deixou para depois, tá? A gente Aí, ó. teve isso muito. Quando fechou o tempo, a gente tinha gente ligando para a Paraboloide perguntando se podia mandar. Mas é uma Ai, coisa do ser humano. A gente tem uma vida eu muito tô corrida. esperando a outra já, ansiosa agora, que eu tô É, assim, a não, o próxima prazo virar já venceu. está quase. E, gente, olha essa foto. Isso aí em Brasília também. A outra foto era nos Estados Unidos, é numa igreja Essa aqui. grega, a Essa das aqui, né? meninas. Isso daí Que é uma linda. igreja católica, só que ela é de gregos. Que a gente É tinha uma vizinha ortodoxa nos Estados grega. Unidos, isso, exatamente. Ah, Tinha uma vizinha que era, e um dia ela colocou, a minha mãe colocou a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela é devota. Aí minha vizinha ah, ficou assim, nossa, você conhece, também somos devotos. Aí chamaram a gente para ir legal. foi na Páscoa. Que linda. É Foi aquela procissão linda, da linda, luz, né? linda. Que escurece Exatamente, tudo. maravilhoso. Muito bonito. Não, Muito bonito belíssimo. mesmo. É a percepção, né? E esse aqui foi aonde? Esse foi nessa visita com Isso foi essa. Brasília, Não, então, mas foi na visita Brasília. com a tua amiga? Não, isso foi quando. Ah, isso foi num dos rolês em Brasília que eu dava. Ah, lembrei. Isso daí foi num do. Como se diz? Foi a Raul Seixas. Ai, Nossa, como se diz isso quando você. Tributo. Foi um tributo do Raul tributo, Seixas. tributo ao Raul. Foi Que um tributo ao lindo. Raul. E aí eu tinha até um projeto, mas isso nunca foi pra frente, que era de fotografar crianças em festas. Porque eu tenho muito isso, né? Eu tenho muita fotografia de crianças em festas e os olhares delas é Que assim, legal. é sensacional, tipo desse menino. Fantástico, fantástico. E o teu tema, né, que é o Who's Behind, Uhum. ele trouxe, ele é um livro, na verdade, né? Você fez um livro É, de a ideia fotografia, era, a ideia era ser um livro de fotoviagem mesmo. foto Porque viagem. assim,
A fotografia de viagem tem isso. Tem a fotografia para a gente, né, lançar como marketing para o público e tem a fotografia para a gente pessoal. Sim. Por exemplo, eu mandei para uma das minhas referências fotográficas, que é o David Lazar. Ele tem fotografias maravilhosas de Muito viagem. bom. Então, mas ele me explicou que essas fotografias, né, que seriam publi para viagem, elas são fotografias extremamente planejadas. É aquele fotógrafo que vai no mesmo ponto turístico, que ele vai no mesmo lugar várias vezes, ele estuda aquilo para poder ser feito. E a minha fotografia não, ela é uma fotografia Isso, é espontânea, ela é de espontânea. rua. Que eu Exatamente. acho que Então, é a fotografia, é a fotografia que a National Geographic faz, por isso que botavam muitas suas, aham, porque ela mostra de fato o lugar, ela significa o espaço, né? Que eu acho que é uma coisa que a exatamente. gente vai começar a ter que fazer. A gente não Vai. vai mais conseguir vender turismo pelo turismo. Eu acho que a gente já não consegue fazer isso há muito tempo. É, Porque o já Lúcio ficou botou com a uma. perna saturada, né? Ficou, é o que o Lúcio falou agora há pouquinho aqui, escreveu agora há pouco. Existe. O turista, por exemplo, chega em Brasília e ele imagina que ele vai, enfim, encontrar tudo aquilo ali, né? Que ele vê na esplanada dos ministérios, que ele vai encontrar o É, político andando na rua. Ele não tem noção da vivência que ele vai ter andando numa quadra, percebendo como moram as pessoas, indo, exatamente. né, em locais diferentes para vivenciar isso. Você aí tem assim, faltam 20 minutos, nem acredito, é isso? A gente falou isso tudo. Faltam 20 minutos de Sim, novo. sim. Que horror, né? Não, mas Oh, que falamos bom, né? bastante, Isso é né? bom. E aí tem uma pergunta aqui, da pessoa falou, eu vou ter, mandou pelo WhatsApp, eu vou ter que sair, mas pergunta para ela. Então a pessoa já não está mais aqui, mas depois vai Tá, ver que é. Você acredita que todo viajante é turista? acredito. Pergunta muito Mas bom. nem todo turista é um viajante. É um viajante. Porque para ser Todo, viajante tem que observar, né? Tem que exatamente, arriscar. Muito bom. exatamente. E não tem como você ser um turista e não ser, ó, ser um viajante e não ser um turista. Sim. Você pode ser, porque às vezes pode ser, né? Porque tem muitos andarilhos, viajantes Sim. mesmo, mas essas pessoas, elas constroem esse conceito para não ter esse rumo. A gente está falando realmente de pessoas que elas têm um desejo de conhecer um outro lugar, que tem que de alguma forma construiu na cabeça dela para poder para, né, poder chegar nesse ponto. É totalmente Sim. diferente do viajante que vai É. sem rumo, o cara a mulher que vai para a beira da estrada e não quer saber. Esse daí já é É outro outro rolê. esquema, é outra Exatamente. paradinha que não, né, não, mas É outro observar, né, conceito. Exatamente. observar é importante, então, perceber o Você vai. outro, né, é, conhecer os espaços, vivenciar a cultura, e sim, usar a fotografia como forma de ressignificação ou significado, com signos e significados muito claros para os Uhum. espaços em que essas pessoas vão é, estar dentro das cidades, das ruas dessa cidade, da arquitetura dessa cidade, dentro de um restaurante, enfim. Aqui disseram o seguinte, ó, você acaba sendo mais respeitoso com a cultura alheia quando você é viajante. O Alê falou. Uhum. Concordo, né? Concordo também, Porque com você vai certeza. perceber o outro, se colocar no Exatamente. sapato do outro, né? Uma coisa que eu sempre escutei dos meus pais quando a gente chegava em qualquer outra cidade, começava tudo de novo, era meu pai falando: Ariadne, lembre-se que é você que está chegando. Então, muito bom. é você que deve o respeito. Querendo ou não, tem coisas da nossa cultura que a gente deve levar, né, conosco, nossos princípios e tudo, mas você tem que entender que quando você chega na cultura do outro, é você que tem que, Sim, né, se ficar na adaptar, sua, né? se adaptar. Se o negócio for muito fora dos seus princípios,
você vai embora, né? Sim, Tipo, você né? sai, você, Ninguém é obrigado, né, ninguém é a estar, obrigado. Mas a gente mas tem que entender vivencie. que o lugar é do Vivenciar, outro. É, é, é do outro, então a gente tem que se ver como outro. A gente não tem que pegar tudo que é nosso, chegar naquele lugar e tentar colocar da nossa maneira, fazer do nosso jeito, não, tentar enfiar. Não adianta. não cabe, né? Não cabe invadir o espaço do outro, não cabe invadir o Exatamente. que é de alguém, né? E, enfim, a Luciana perguntou, olha lá que legal. Então vou ter que pensar se eu sou viajante ou turista? É bom. Não, É, não, não, não. acho que você tem que pensar o que que é que te faz bem, né, na verdade. Isso. Se para você ser turista tá bacana, tá legal, se você não sente, né, essa necessidade de explorar, de tentar o desconhecido, eu acho que só de você, mesmo sendo turista, olhar para o lado e pensar, se colocar no lugar do outro e ter essa reflexão, já é bacana demais. Sim. Você não tem que E se qual. intitular se é viajante ou turista, isso é de cada um. Exatamente. E sim, você é um turista dentro da tua própria cidade. Agora, se você quiser ser Sempre. um viajante, Aí é outra perceba, coisa. É. né? Olha as pessoas, os lugares, o céu, o chão. Eu gosto muito de tirar foto de chão, maçaneta, porta. E o chão eu gosto muito. Por que você tira foto do chão do teu pé? Ou então só do chão? O chão é o que leva a gente para os lugares, né? Então Nossa, o chão das exatamente. cidades faz ele é rachado, ele é difícil de andar, é bonito, ele é feio, ele é sujo, ele é limpo. Isso vai dizer muito da forma como as pessoas respeitam o espaço também. E as Aham. fotografias que você tirou na China, sensacionais, né? Principalmente as que são uma catalogação daquilo que vai ser destruído. Quer dizer, É. de repente você tem as últimas fotos, de repente não, você tem as últimas fotos de construções tradicionais que vão dar lugar a construções que, de repente, nem são aquelas que as pessoas escolheram, né? Você, Elas estão sendo obrigadas a sair dali. E a gente vê isso é. acontecendo em alguns lugares. Eu tive um colega na UNB que foi contratado. Ele fez o mestrado dele sobre o indígena, ele era de Belém, e ele queria. Acho que a graduação dele ele já falou um pouco sobre essa questão da perda do índio em relação ao espaço dele, a cultura, não somente, mas a arquitetura, o modo de fazer e o modo de ocupação. E ele foi fazer um trabalho de fotografia. Ele acabou sendo contratado pela FUNAI para poder fazer um trabalho porque as casas Ah, estavam sendo, né, estavam perdendo o modo de fazer e destruindo as originais para fazer o Minha Casa Minha Vida, ah, né? E ele foi responsável por catalogar tudo isso para não deixar perder. Então, além de tudo, a nossa, fotografia que do dor no viajante, coração. não, horrível. A fotografia do viajante, ela permite isso, né? Ela permite que Tem isso. você guarde não só na tua memória, mas de forma afetiva e também documental todo esse processo que você vivenciou como turista, como viajante, né? Exatamente. Isso é muito bonito. E aí, Isso duas é. perguntas. A gente deve estar quase terminando o segundo tempo da live, né? Tá quanto tempo? 10 minutos. Cruzes. Tá. Vamos lá. Qual é a sua percepção sobre Brasília? Qual o seu olhar sobre Brasília? Quando você chegou Nossa. aqui, né? Você esperava o quê? Você viu o quê? E como é que a cidade foi ressignificada por você e por todos da sua casa? Quando eu cheguei em Brasília, eu odiei Brasília, né? Porque eu vou só pegar a bateria aqui para não acabar. Pode, manda ver. Bom, quando eu cheguei em Brasília, eu odiei Brasília, eu não gostei de primeiro assim, não. Mas eu acho que com o tempo, também com as pessoas que você vai conhecendo, porque o Alê sabe disso, né? Nós somos filhos de militares e, querendo ou não, existe uma diferença ali, até de estilo, de pensamentos.
E não que isso seja uma coisa ruim ou boa, mas tem uma diferença, É né? diferente. É. É diferente. Por exemplo, essa questão de da minha amiga, né? Tá lá 2 anos e ela não sabia metade dos lugares onde eu já estive. Nossa, faz Mas parte. isso, assim, tudo que eu descobri foi em 6 meses. Então, eu acho que tudo vai do jeito que você tá aberto a isso. É igual minha mãe fala, né? A gente não pode chegar de costas para a cidade. A gente não pode sempre chegar pensando o pior da cidade. A gente quer abraçar aquilo. Então, assim, a minha percepção de Brasília foi muito ruim no início, porque talvez pela experiência das pessoas ao meu lado, mas depois que eu fui me encaixando, conhecendo pessoas, porque eu também tenho muito disso, né? Eu não tento olhar a cara da pessoa e falar, aquele estilo de pessoa vai ser minha amiga. Não. Eu, eu olho para você, a gente começa a conversar, se deu bem, tamo junto. Vamos lá. Vou explorar o que você tem a me oferecer. Então, acho que eu consegui ressignificar no momento que eu também abri o meu coração para as pessoas e deixei que elas me levassem, deixei que a cidade me Muito legal. levasse. Então, Isso é bom. até você sair desse bloqueio é ruim, não é legal, gente. É tipo, ainda mais quando assim, né? Você acaba de mudar, você não conhece ninguém, aí você fica com medo de tudo, de todos. E ainda mais que eu tinha morado 2 anos nos Estados Unidos, então, querendo ou não, você morando 2 anos, você muda. E todo mundo ainda falou Sim. assim, nossa, você vai voltar para Brasília. Brasília é ótima, é uma segunda Estados Unidos. Aí você fica assim, nossa. Falou, não, não, não. Aqui tem muito disso, né? A configuração da cidade, ela às vezes é para ajudar, né? Você tem Uhum. muita permeabilidade visual, espaços abertos. E mesmo que você more numa vila, né? Que eu descobri que a gente, tudo aqui são quadras, né? Aí uma amiga militar, o marido é militar, falou, não, Angelina, a gente chama de vila. Eu falei, como assim? Você mora onde? Eu achei que ela morasse ali no setor militar urbano. Tem uma área que Lá na assemelha ser vila uma mesmo. vila. Não, ela morava numa vila quadra. Falei, não, Ah, Angelina, é vila. Só é que vila. tem apartamentos, não tem uma guarita de entrada, lá no setor militar urbano também não tem. Nunca tinha percebido Aham. isso. Porque eu sempre fui lá com algum amigo. Na época da adolescência, os amigos moravam lá. Mas, e amigos que ficavam, assim, ficaram por um tempo, mas na minha época de adolescência não tinha YouTube, Instagram, Orkut, não rolava isso, não existia, né? Eu sou mais velha. Então, os amigos ficavam 2 anos e iam embora. E teve amigo que a gente se viu de novo agora, porque seguiu o caminho do pai e voltou a morar em Brasília, Aí. né? Mas aí eu falei, bom, que interessante. Além de tudo, são vilas, mas são vilas com características diferentes. Você tem um vizinho de porta, né? Você não tem um vizinho de Exatamente. rua. E aí, se você não desce, conversa, tenta descobrir, não tem para onde fugir. Eu imagino que seja muito mais complexo para quem vem para Brasília de fora do que para qualquer outra cidade. Mas que É bom, meio né? perturbador. É, Mas é é bom que bom, você conseguiu ressignificar e entender a exatamente. cidade, né? Dessa E isso forma. só acontece quando você abre seu coração e abre sua mente. E eu falo isso assim para Exatamente. qualquer estilo que você, se você for uma pessoa muito religiosa e você não abrir seu coração, não abrir sua mente para as pessoas que estão aí, vai ser complicado mesmo de, tipo, sabe, tentar dar esse significado, mas eu acho que Vai. é 50-50. Depende de você, né? E também depende de como você vai se relacionar com o outro, É. né? Bom, eu agradeço imensamente que Brasília tenha trazido você e sua família para cá, porque a gente tem um carinho muito grande por você. E a tua amizade com a Imagina. Bia é uma amizade que foi rápida, mas intensa e para sempre. Eu tenho certeza que são, né, da mesma forma que a gente mora por aí no coração de vocês, seus pais são Com pessoas certeza. extremamente queridas. Eu Com sinto vocês não terem ficado mais e eu não ter conseguido fazer tantas mais visitas e conversar, enfim, porque a vida é uma loucura. Agora que ela está começando a se acertar. E olha só, hein? Covid precisou vir para acertar as coisas. Que estranho, muito esquisito. Todo mundo pensando em o que que faz mal que vem além, do né? bem.
É. E eu agradeço Brasília por isso, porque muitas vezes, enfim, o pessoal brinca que eu sou o elo perdido, que eu conheço todo mundo, mas Ai, Brasília dá essa chance pra gente de ter pessoas extraordinárias com visões diferentes, abraçando a cidade da forma como você fez. ai, E quanto tempo a gente ainda tem? 5 minutos. A gente fala horrores. A vamos gente tinha aqui que. de te agradecer, na verdade. Pois é, eu ia Agradecer passar a bola e te pra falar você, que porque a eu tenho que te Angelina. agradecer também. Mas Ah, aí, não, porque a enfim. Angelina, para quem não sabe, é uma das inspirações assim, ó, que eu tenho de mulher, que eu lembro até hoje da primeira vez Oh. que eu conheci, até hoje, com minha mãe conversando com você, e eu lembro de olhar assim e falar assim, meu Deus, véio, que mulher perfeita. Tipo, e também assim, querendo ou não, porque minha mãe deve ser bem mais velha que você, eu acredito. Acho que E não, ela, hein? será que não? Mas ela é Acho um que pouco mais não. velha, mas um pouco mais tradicional, digo assim. E eu lembro dela É, conversar com você e ela também vê isso, né? Vê uma mulher moderna, bonita, e dando inspiração e falando, olha, quem sabe um dia a gente faça uma exposição fotográfica. E eu lembro de e olha escutar isso quantas e falar você já assim, fez! e eu ficava assim, gente, olha só, é possível mesmo ser esse tipo de É mulher. Então, sim. muito Recentemente obrigada descobrimos que mulheres mesmo. cozinham bem, Nossa, e muito né? obrigada. Porque esse Covid não tem mal que não venha para o bem, sabe? Então a gente Não tem tem que mal que não tentar. venha pro bem. Eu sei que é uma situação muito ruim. Graças a Deus a gente está numa situação muito boa, né? É, Convivendo com tudo isso. Então, é aquilo. Já que a gente está numa situação boa, vamos aproveitar essa situação boa que nós estamos vivendo exatamente. entre essa situação ruim. É hora da E gente fazer viver uma lives, situação, né? E é, fazer fazer live lives e e agradecer e conversar. lembrar daqueles que não estão tão bem quanto a gente, né? Exatamente. Muito bem. Tem gente que tem espaços mínimos nas periferias, não tem o que comer porque perdeu o emprego. A gente viu muito isso acontecer agora. E, enfim, né? Torcer para que todo mundo que possa manter os empregos das pessoas, todo mundo que possa dar empregos ou dividir o que tem, faça. E É, eu tenho que te agradecer muito por esse olhar belíssimo. valeu. Você é bonita fora e dentro, isso que é fantástico. Eu sei que tudo Sou, tem a ver com. É sim, é linda. E tem tudo a ver com a forma como a gente é educado e a visão que os pais da gente dão para as coisas, com né? certeza. E certeza que seus pais, assim como os pais do Ale, assim como os meus, assim como eu tenho feito com os meus filhos, passam para o outro esse amor pelas pessoas, né? Pelos lugares, por perceber e se colocar no lugar do outro, em primeiro lugar, né? Ah, E obrigada pelas fotos, por ah, ensinar que turista e viajante tem uma diferença e que ser viajante é muito mais que ser turista e que é necessário que sejamos viajantes nesse mundo que a gente vive, para todo não, tipo de viagem que a gente faça, né? é, E quem não sabe, a Ariadne está escrevendo já para a segunda edição da revista, não saiu a primeira. A primeira edição atrasou um pouquinho, né? Houve problemas com a plataforma, depois houve problemas com a migração para outra página, ou seja, né? mas vai sair. Já que estamos no Covid, Patrícia, minha amiga, diz um negócio muito sério, que é relaxa, né? Já botou o documentário, já fez tudo que tinha prazo. O que não tem prazo, porque não tem como resolver, calma, faz no tempo, sem esquecer disso, mas faz. E a Ariadne vai escrever pra gente, então, sobre turista e viajante, trazer a experiência dela, né? Colocando essa visão também por escrito para quem quiser ler. Te Não, agradeço imensamente mais uma vez. Alegrou eu nosso agradeço. dia com essa fala bonita. E, enfim, curtam, compartilhem, passem no YouTube, assistam a live da Ariadne mais uma vez, passem para os amigos. Tem um sininho lá, sei lá do que tem que tocar o sininho, né? Tem que, como é que é o negócio? De Ajuda aí. notificação, O coloca o André ri sininho. da minha cara, eu acho legal isso. Eu sou moderninha, mas eu não sei mexer nisso. Enfim, você se inscreve e toca um sininho para novidades. É isso. Isso Enfim, mesmo. é isso. Notificação, né? Notificação. E a gente podia fazer uma próxima, eu, você e a Lê falando sobre a percepção das coisas em relação às mudanças, à viagem,
né? Essa coisa toda que vocês dois fazem tão bem, certamente porque são filhos de militares e tiveram esse treinamento bonito de se adaptar a lugares novos muitas vezes e ver, né? Ver, abrir o olho, enxergar os lugares, muitas vezes com a peculiaridade de um bom turista. E um maravilhoso viajante, que eu acho que a grande coisa é agora, né? A gente sai dessa live com isso. Ressignificar é permitir respeitosamente que o outro entre na sua vida a partir daquilo que você olha e da forma como você coloca as situações. Enxergar direito é isso, né? É fotografar que nem Ariadne fotografa com alma, né? Usar essa câmera também para fotografar com alma as cidades e as pessoas, né? Mande beijo para todos e aí a gente encerra a live. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tá bom. Tiveram paciência, muito obrigada, Angelina, você é maravilhosa. Você sabe Olha que quem você fala. é uma inspiração para mim. Muito obrigada. Obrigada. E você é uma inspiração lindíssima para todos nós. E mande um beijo para sua família. Eu tô com saudade. Eu falo para tua mãe, quando essa coisa toda passar, a gente precisa se encontrar, beijar, abraçar, tomar cerveja, tomar vinho, contar das novidades. Minha mãe ama Brasil. Pois é, enfim, vocês têm que voltar, se vocês não voltarem, a gente vai atrás. Pode vir para Belo Horizonte. Tô com saudade de Belo Horizonte. Vocês aí, então, aí que eu vou mesmo. Vou ver a família, vocês, enfim. Bom, acabamos a live por aqui. Pão de queijo da tia Mônica, ele botou aqui. Melhor coisa, enfim. Pessoal, 60 Olhares sobre Brasília, então, fica por aqui com essa live hoje. Uma live quase 2 horas. Mais uma vez, obrigada. Você é inspiração para mim também, muito grande, porque você é uma mulher com força, garra e é uma pessoa que gosta de enxergar as coisas de uma forma muito bela, aprender, viver as coisas. É bacana, é gostoso ver isso. E eu te agradeço muito pelas inspirações também. Bom, muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Então, pessoal, o Ale me deixou com fome agora, vou ter que comer, né? Já são o quê? Quase 9 horas da noite? Não, já são 9 horas, são quase 10. Gente, que loucura. Eu esqueci que a gente estava falando muito. Brigadíssimo e vamos marcar já a próxima live para os 3 começarem a falar sobre cidade, fotografia e percepção de novo. Um beijo grande. Vai sim. Beijo enorme. Brigadão. Tchau, tchau.